where we met. Olá, minha querida companheira, meu querido companheiro de caminhada, no convívio com uma doença crônica grave, progressiva e degenerativa. Querido companheiro e querida companheira aqui do nosso canal, Vivendo Cronicamente Feliz. Essa semana a gente vai falar do tema sobre o olhar para a beleza cotidiana. Aquela beleza simples e gratuita que está no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, nas nossas rotinas, e que por isso tantas vezes a gente não consegue enxergar. Porque ela é tão singela, tão gratuita, que muitas vezes a gente simplesmente não a vê. E a gente queria falar sobre 3 grandes benefícios que essa pequena beleza traz para o nosso ser. Principalmente nós que estamos no convívio todos os dias com uma doença. E agora também convivendo no meio dessa pandemia, confinados. Então, esse olhar para as coisas singelas, as belezas gratuitas que a gente recebe de graça na nossa vida, no nosso cotidiano, é fundamental. Mas antes eu queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo nesse último sábado. Era bem de manhãzinha, por volta de umas 7 horas da manhã. Eu tinha acabado de tomar o meu café, peguei o meu livrinho de contabilidades e estava ali fazendo os meus cálculos financeiros. E comecei a ficar muito apreensiva, porque eu sou dentista, profissional liberal, estou há quase 3 meses sem trabalhar, portanto, sem ganhar nenhum dinheiro e vivendo das minhas economias. Só que isso começou a me gerar uma angústia, uma certa ansiedade, por não saber até quando eu vou ficar sem trabalhar. Você vê a sua poupança e cada vez diminuindo, e você fala, nossa, como vai ser daqui para frente? Como eu vou viver daqui para frente? E conforme eu ia fazendo os cálculos do que eu tinha gastado e nada de dinheiro entrando, isso foi me trazendo uma ansiedade. E eu comecei a pensar, como vai ser o mês que vem? E se eu não puder voltar em junho? Como vai ser em julho? Nossa, meu dinheiro está acabando. Eu não consigo entrar na lista das pessoas que são beneficiadas pelo governo. De quem que eu vou emprestar dinheiro? E de repente, no meio dessa ansiedade, eu ergui o meu olhar e eu vi pela janela, lá no meu quintal, uns pequenos agapantos balançando com a brisa da manhã. E como à noite tinha caído uma chuva, eles estavam cheios de gotículas de chuva. E o sol da manhã batendo naquelas gotículas de chuva, gente, parecia uma dança mágica. Mas era tão mágico aquilo que eu peguei meu celular, larguei ali meu caderno, minhas contas, minha contabilidade, abri a porta, enfrentei aquele friozinho gostoso da manhã e falei, não, eu tenho que fotografar isso daqui, tá bonito demais. E daí eu fui lá para o meu quintal, ajoelhei diante daquela beleza tão singela. Aí eu fui pro meu quintal. Deixa eu passar. Tá, aí você volta dessa parte, Sim. aí eu volto. Aí você dá aquela movimentadinha, que aí eu pego desse pedaço, tá? Daí eu fui para o meu quintal, me ajoelhei ali diante daquela beleza tão singela, porque as plantas elas
são baixas assim. E fiquei ali tentando achar o melhor ângulo para pegar aquela luz dourada captada naquelas gotículas de água. Óbvio que eu não consegui, eu precisaria de uma câmera, tal. Meu celularzinho simples não conseguiu captar esse momento de beleza mágica. Mas ele ficou guardado aqui dentro, gente, olha. E eu me senti uma pessoa tão privilegiada por estar viva ali naquele momento, vendo aquela beleza tão gratuita. E de repente eu olhei para o céu e vi que o céu estava azul. E quando eu baixei meus olhos, a alguns metros de distância, ali no meio do meu quintal, no meio de um bosquezinho que eu tenho, uma bromélia gigante com 2 flores abertas que eu não tinha visto ainda. 2 flores cor-de-rosa, de um rosa maravilhoso. E eu falei, nossa, como que eu não vi essas bromélias aqui? E daí eu saí de uma beleza, andei alguns passos, fui para outra beleza. E isso me trouxe um sentimento tão profundo de gratidão por estar viva, por estar respirando, por estar diante de belezas tão gratuitas, que eu me senti uma pessoa realmente privilegiada, agraciada. Da bromélia eu consegui tirar as fotos, eu consegui eternizar esse momento. E então eu voltei para dentro da minha casa, peguei meu caderninho de contas, voltei para as minhas finanças, mas eu já não estava mais com aquela ansiedade no meu peito. Eu já tinha saído desse momento de ficar pensando no futuro, no como vai ser, e eu estava dentro do meu presente, dentro daquele momento, naquela manhã de sábado, que eu estava viva, numa linda manhã de outono, curtindo um friozinho, depois de uma noite de chuva tão abençoada e tão esperada. Eu estava ali com a minha xicarazinha de café fumegante, quentinha, e tudo que eu conseguia sentir naquele momento era gratidão. Então, gente, quando nós falamos dessas pequenas belezas gratuitas no nosso dia, e por que a gente se abrir para elas é tão importante, é exatamente porque quando a gente se abre para essa beleza que está de graça no nosso presente, a gente sai dessa ansiedade de pensar um futuro ao qual a gente não tem controle. E hoje nós estamos experimentando isso. A maioria dos seres humanos estão com essa pergunta: como vai ser o amanhã diante dessa pandemia de coronavírus? Mas quem convive com uma doença crônica, grave, progressiva e degenerativa, ou quem tem o diagnóstico de uma doença mais grave ainda, de um câncer, nós sempre convivemos com essa incerteza do amanhã. E se a gente não estiver muito focado no hoje, no momento presente, a gente pode ficar escravo dessa ansiedade. Será que eu vou morrer daqui a um mês? Será que a minha doença vai piorar? Será que o esforço que eu estou fazendo vai ter um bom resultado? E o que acontece? A gente começa a viver no será. Será que vai ser pior? Será que eu vou morrer? Será que amanhã eu vou acordar com dor? E a gente deixa de viver o hoje. A gente deixa de viver a alegria do hoje. E quando a gente sai do hoje, a gente perde qualquer possibilidade de viver, de ser feliz.
E quando a gente entra nesse ciclo de angústia, de ansiedade, o nosso sistema imunológico se deprime ainda mais. E fica ainda mais difícil a gente conseguir superar a nossa doença. Fica mais difícil ainda o caminho da nossa cura física, do nosso corpo, do nosso organismo. Quando a gente sai do nosso sentimento de esperança, quando a gente sai do nosso sentimento de alegria, tudo fica mais difícil. A doença, ela se agiganta de tal forma que nós acabamos vivendo para a doença. Nós acabamos vivendo para o tratamento. Nós acabamos vivendo como aqueles guerreiros que tem que estar sempre na luta, que tem que estar sempre brigando para vencer uma batalha. Mas ao contrário, quando a gente se coloca no momento presente, através dessas pequenas felicidades certas, através dessas pequenas belezas gratuitas que a vida, ou que Deus, ou que o universo nos presenteia todos os dias, muitas e muitas vezes, quando a gente consegue estar nesse presente, a gente consegue acessar dentro de nós uma força de fé que é maior e mais profunda e mais sábia do que nós mesmos. Uma força de fé que nós nascemos com ela e que nunca, nunca nos abandona. Mas que muitas vezes a gente não consegue acessar essa força profunda dentro do nosso coração. E muitas vezes eu e a Ronilda escutamos elogios desse tipo. Nossa, admiro vocês, como vocês são guerreiras na luta contra essa doença. E na verdade, meus queridos, nós não somos guerreiras na luta contra essa doença, por dois motivos. Primeiro, porque nós não estamos lutando contra uma doença. Segundo, porque nós deixamos de lado a nossa armadura de guerreiras já faz um tempo. O grande segredo é a gente conseguir acessar essa força íntima e profunda, que não nos deixa desanimar nunca, que não nos deixa desistir nunca. E é uma força que nos traz sempre para o presente de hoje. É uma força que nos traz sempre, que nos reconecta com o nosso presente e nos traz a capacidade que nós precisamos para continuar vivendo plena e profundamente. Uma outra historinha para vocês, rapidinho. No meio dessa pandemia, a Ronilda, ela precisa ir periodicamente fazer exames no Hospital do Rim. E no meio dessa pandemia, ela apresentou 2 processos infecciosos. Um na saída do catéter e outro no tornozelo da perna direita. E essa do tornozelo acabou virando uma ferida aberta. E isso nos levou a ter que ir ao hospital mais vezes, ficar lá mais tempo, tomar antibiótico na veia. E de repente, a gente começou a entrar nesse processo de ansiedade, de angústia e de medo do futuro. Poxa, a gente estava fazendo uma quarentena tão certinha, agora a gente tem que sair várias vezes para ir justamente para o hospital. Esse processo acaba nos trazendo medo. E daí um dia a gente começou a entrar numa piração. Nossa, e se esse antibiótico não der certo? Nossa, o pulso está aumentando, a ferida está aumentando. E você começa a entrar num processo de ansiedade, de medo, e você novamente é jogado para o futuro. E se, e se, e se? E daí a gente faz esse resgate. Não, vamos nos concentrar no hoje. Hoje a ferida está diminuindo.
Hoje o antibiótico fez efeito. E aí a gente vai acessando novamente essa força e a gente respira e começa a enxergar as pequenas belezas no nosso dia a dia. E quando a gente vê essas pequenas belezas, a gente sai dessa angústia e a gente começa a ver o lado bom do ruim. Que é, nossa, a gente foi lá no hospital, mas aquelas enfermeiras são tão atenciosas, são tão carinhosas, a gente teve um tratamento tão bacana, e aí a gente começa a acessar essa força de gratidão. E essa força de gratidão nos faz ver que apesar de mais uma doencinha, de mais uma infecção, em cima das que a gente já convive, apesar disso, a gente ainda encontra motivos para agradecer. Nós recebemos toda a medicação gratuitamente do hospital, nós recebemos muito carinho das enfermeiras que cuidam lá do CAPD do hospital, da Baxter aqui em Jundiaí. Nós recebemos, numa das consultas, né, que nós estávamos lá, a nutricionista foi conversar com a gente, fez uma reorientação alimentar. A gente encontrou também a psicóloga que nos deu uma ajuda nesse lado. Então, assim, a gente começa a ver motivos para agradecer. E a gente começa a desviar aquele foco. Nossa, uma infecção agora, não uma, duas infecções agora, com bactérias diferentes, tomando 2 tipos de antibiótico para cada infecção. E em vez da gente começar nesse processo de reclamação, de lamentação, de nossa, como eu sou coitada, a gente começa a ter gratidão. Nossa, como as pessoas daquele hospital nos querem bem. Nossa, como fomos bem acolhidas, como fomos bem recebidas. A gente se sente abraçado mesmo sem ter aquele abraço. A gente se sente abraçado pelo amor das pessoas que nos ajudam. E quando a gente começa a sentir gratidão, vem um fluxo muito grande de uma energia muito boa. E essa energia nos conecta com essa força de fé que nos faz seguir, que nos faz viver plenamente, que nos faz encontrar no hoje motivos para acreditar que a vida pode realmente ser boa, apesar dos desafios que ela nos traz. Então, meus queridos, resumindo, 3 benefícios que ver as pequenas coisas belas e gratuitas que aparecem no nosso dia a dia traz para a nossa vida. Primeiro benefício, nos tira de um ciclo de ansiedade e de medo do futuro, do que pode acontecer de ruim, do que pode piorar na nossa vida, do que pode piorar no passar do tempo, no convívio com essa doença. Segundo benefício, nós entramos num fluxo de gratidão e nós começamos a ver cada vez mais as coisas belas que nós temos ao nosso redor. E quando eu digo coisas belas, eu não estou me referindo somente a uma flor. Eu estou me referindo à amizade de pessoas que a gente tem, que nos ama verdadeiramente e que estão ali sempre do nosso lado. Eu estou me referindo até a gente receber um medicamento de forma gratuita que a gente nem esperava. E tantas outras coisas. A própria vida, né? A gente começa a sentir gratidão por estar vivo hoje. E daí eu vou fazer um parênteses e vou falar para vocês a letra de uma música. Como será o amanhã
Me ajuda aí, Claudinha. Responda quem puder. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu futuro será como Deus quiser. Vamos nos focar no hoje, no agora, que é onde nós podemos nos conectar com essa força que nos faz viver a vida plenamente. E o terceiro benefício é a gente se reconectar com essa força de fé que nasce com a gente e que muitas vezes a gente nem sabe que tem, mas que nos momentos de grande desafio, essa força ela surge, como se fosse uma fênix renascendo das cinzas, e nos ergue e nos põe de pé, com dignidade, com vontade de viver a vida. Então é isso, meus amigos. Eu queria deixar para vocês hoje um pequeno desafio, para todo mundo, para aqueles que estão de quarentena em casa, para aqueles que têm que sair de casa para o trabalho. Procure encontrar uma belezinha, qualquer que seja, hoje, dentro da sua casa, no caminho para o seu trabalho, qualquer lugar. Elas existem, mas como disse o Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração. A gente precisa fazer esse esforço primeiro para encontrar. E eu falo para vocês, por experiência própria, a gente sempre encontra e a gente sempre sai beneficiado. Então, meus queridos, por hoje é isso. Fiquem em paz. Até breve. E um beijo no seu coração. Voltando, eu esqueci de um detalhezinho. Meus queridos, minhas queridas, se vocês gostaram, se vocês acham que esse vídeo pode ajudar vocês ou alguém que vocês amam, que convive com uma doença crônica grave, progressiva e degenerativa, e também as pessoas que convivem com as pessoas que convivem com a doença, ou seja, os companheiros, as companheiras daqueles que são portadores da doença, que estão ali do lado da pessoa. Se vocês acham que esse vídeo pode ajudar todas essas pessoas, compartilha, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Queria deixar para vocês um presente. Não só essa paisagem linda que a gente quis mostrar, como também aqui a dança e a música de uma moita de bambu. A beleza simples e singela e gratuita que a natureza nos deu hoje. Fiquem em paz. E agora sim, um beijo no seu coração.